capítulo de número 3, Evangelho de Jesus segundo Lucas, versículo de número 1. Está escrito: e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e diga você amém, por favor. Quem pode dizer graças a Deus? Eu vim pregar uma mensagem para levantar no poder do Espírito Santo profetas para esta cidade. Eu quero declarar no nome de Jesus que nós vamos sair daqui com maior e melhor conhecimento, clareza e despertamento para a urgente missão de sermos boca de Deus nessa terra. Então, se alguém sente-se empolgado para isso, por favor, já vá levantando as mãos e dizendo: eis-me aqui, Senhor. Atrai a atenção de Deus para este lugar, porque eu creio que é isto que o Espírito deseja fazer. Bom, muitos profetas da Bíblia Sagrada, naturalmente, poderiam estar aqui hoje na nossa reflexão, numa mensagem que se designasse a desejar despertar ministérios, chamados ou dons. Poderíamos falar de Jeremias, Isaías, Eliseu, Elias, mas eu quero falar sobre um homem de Deus chamado João Batista. Qual é o nome dele? Justamente porque o ministério de João Batista tem algumas peculiaridades que me parecem fazer muito sentido observar as semelhanças destas peculiaridades com o cenário, a demanda e a necessidade da igreja para o dia de hoje. Da boca de Jesus saíram coisas bastante importantes e distintas acerca de João. Inclusive, Jesus chegou a dizer que, nascido de mulher, não havia ninguém maior do que João. A posição que João Batista está é uma posição histórica, bíblica, teológica e espiritual de tremenda e de imensa importância. Porque ele precisa se incumbir da missão de fazer uma ligação. Ele é uma ponte entre dois tempos, dois momentos da história muitíssimo importantes. Ao mesmo tempo que ele é o último dos profetas canônicos, porque nós pentecostais, eu sou o único, tem mais os 3 aqui. Nós acreditamos no ministério profético, acreditamos no dom profético. Quando eu digo que João Batista foi o último profeta, eu estou falando dos profetas bíblicos, os profetas canônicos. Mas a Bíblia diz, ao mesmo tempo que João tem esta incumbência de fechar um ciclo, ele também tem a incumbência de anunciar um outro, porque ele é aquele que vai preparar o caminho do Senhor Jesus. Então, ao mesmo tempo que a lei e os profetas, diz a Bíblia, terminam em João, ele também é o anunciador, o proclamador daquele que viria instituir o mistério da graça. Estamos falando de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esta missão de João, de dar fim a algo e a começar uma outra coisa, me ensina num primeiro momento acerca de como João lidava com esta visão de fim de uma coisa, início de outra coisa. Quando você olha para a mensagem de João, a mensagem de João basicamente é essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Diga comigo, é chegado.
Repare que essa mensagem de João, ela diz respeito a essa segunda incumbência do seu ministério. O anúncio daquilo que de novo estava por acontecer. Repare que ele diz, é chegado. Esta é uma notícia a respeito de algo novo que acabou de acontecer. Pastor Eduardo, mas você também falou que João tinha a incumbência de dar fim a algo que vinha acontecendo. É verdade. Mas se você reparar em todo o ministério de João, João nunca disse, eu estou dando fim a isso ou aquilo. Ele nunca disse, está acabando a lei. Ele nunca disse, a lei termina em mim. Ele nunca disse, isso ou aquilo tornou-se velho. Ele nunca disse, isso ou aquilo está em desuso. Ele só dizia, chegou o reino. Chegou o reino. Chegou o reino. Chegou o reino. Porque João, embora sabia, creio eu, pelo Espírito, de que o seu ministério era o fim de uma era e o início de uma outra, ele não se preocupava em falar, acabou isso, acabou aquilo. Olha, isso aqui não é mais bom. Olha, isso aqui não é mais usual. Olha, isso aqui se tornou obsoleto. Olha, isso aqui é tradicional demais. Olha a lei. Não. Ele só dizia, é chegado o reino. E aí quando você começa a ter muita clareza acerca daquilo que chegou, acerca daquilo que você está anunciando, acerca da visão e do propósito que você representa, você não tem nenhum tipo de necessidade de se importar em dizer sobre nada do que ficou para trás. Nós temos uma incumbência e ela é clara, dizer que o reino de Deus chegou e consequentemente o que é velho se mostrará velho, o que é obsoleto se mostrará obsoleto, o que é para ficar em desuso se mostrará em desuso. Não, eu não vim pregar a quem vai dizer acabou isso para começar aquilo. Eu vim pregar para quem só vai ter que se ocupar em dizer o reino de Deus chegou. Porque senão, sabe o que acontece? A gente acaba perdendo tempo demais, tendo que provar que algumas coisas ficaram velhas. E gastamos pouco tempo fazendo o que deveríamos, anunciar as novas. E aí de repente a gente começa a achar que temos a incumbência de fazer críticas, de construir textos ou narrativas, para poder apontar aquilo que está em desuso, aquilo que não deve ser mais observado, aquilo que não... Enquanto que o tempo da nossa narrativa, o que tem que encher a nossa boca é só dizer o que chegou. E vai ficar claro quando o novo chegar, ou quando o vinho novo chegar, os odres velhos vão ser dispensados. Quando o vinho novo chegar, os odres velhos serão aposentados. Eu vim pregar aos profetas do vinho novo, aleluia. Esse é o ministério de João, preparar o caminho do Senhor. Repita comigo, preparar. Você pode fazer melhor, diga preparar o caminho do Senhor. Agora eu quero lembrar a você uma coisa linda, para poder te dar uma lição importante que o Espírito Santo deu a mim, e eu quero dar a você também, porque Jesus, uma vez, numa das suas falas mais célebres, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus se auto-intitulou sendo muito fraco, para não dizer horrível, vamos de novo. Ele se auto-intitulou dizendo ser Então Jesus era o caminho. E eu olho para a Bíblia e vejo que o ministério de João consistia em preparar o caminho do Senhor. Seria, portanto, correto se eu dissesse que o ministério de João era preparar o caminho do caminho? Sim ou não? Vocês estão por aí, gente? Então vamos de novo. Seria correto eu dizer que o ministério de João era preparar o caminho do caminho. Porque quem é o Senhor? Não é Jesus? E Jesus não disse eu sou o caminho? Então seria ou não correto se eu dissesse que o ministério de João era preparar o caminho do caminho? Pastor, mas você falou que tinha uma lição. Qual era? É só trocadilho de palavra? Claro que não. A lição clara é o seguinte: se Jesus, que era o caminho, precisou de um caminho,
que será que a gente pensa que é, às vezes, na vida, para achar que podemos chegar a lugares sem cumprir suas devidas etapas de jornada? Se até Jesus, que era Ele próprio o caminho, submeteu-se a passar pelo caminho preparado por João, quem somos nós, na nossa finitude, pequenez e miséria pessoal, para pensar que podemos empreender qualquer coisa, seja no reino de Deus ou dos homens, sem nos submetermos aos caminhos? Oh, eu sei que você, assim como eu, já viu histórias promissoras terminarem em derrota. Eu sei que você, assim como eu, já viu ministérios promissores terminarem de maneira lamentável, porque homens e mulheres negam-se a submeterem-se aos caminhos da vida, às jornadas de Deus. O Senhor não propõe outra coisa senão caminho e jornada. Se você gosta de jornada e gosta de caminho, então dá a mão para Deus, que Ele vai te levar aonde Ele te prometeu. Preparar o caminho do Senhor. Preparar o caminho do Senhor. Queria pedir ao pessoal da técnica, se a gente puder abrir um pouquinho mais o som. Eu estou com a garganta um pouquinho prejudicada. Se pudesse tirar essa limitação um pouquinho. Está limitando muito. Quando eu fico pentecostal, o som está me deixando meio presbiteriano. Aleluia. Se você puder me ajudar, só um pouquinho. Tá bom? Eu prometo não gritar muito. Aleluia. Então escute. Essa é a questão. Preparar o caminho do Senhor. Agora, por favor, eu gostaria de olhar juntamente com você para quando tudo começa. Porque tudo começa com um homem de Deus, um sacerdote do Senhor chamado Zacarias. E esse sacerdote do Senhor, chamado Zacarias, estava no seu turno, quando de repente um anjo se apresenta para ele. E fala assim: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. A tua mulher vai ter neném. Ele falou assim: como é que vai acontecer um negócio desse? Rapaz, o anjo ficou brabo, hein? Tem gente que para deixar anjo brabo está faltando isso aqui, ó. E o anjo falou: rapaz, eu sou Gabriel. Eu assisto diante do trono do Senhor. E para você saber que eu não estou aqui de brincadeira, você vai ficar mudo até o dia que o menino nascer. Quando ele tentou dizer não, só saiu. Não mais nada. E de repente esse homem está mudo. Sua mulher está grávida. E dá 9 meses e ela vai conceber o menino. Só que o Senhor já tinha falado com Isabel que o nome do menino ia ser João. Só que essa não era uma questão que cabia comumente a ela, mas cabia a ele, só que ele estava mudo. E de repente então as pessoas vão começar a chegar a uma conclusão aparentemente óbvia. O nome do menino vai ser Zacarias. Afinal de contas, é o nome do pai. Então vamos para uma conclusão óbvia. Porque o pai estava calado. O sacerdote estava calado. Então um vizinho da direita só se meteu no nome do menino porque o sacerdote estava calado. O vizinho da esquerda, que estava lá no dia da festa, só se meteu para dar ideia no nome do menino, porque o sacerdote estava calado. Eu quero que você entenda uma única coisa aqui nesse ponto que é muito importante. Silêncio cobra alto. Quando nós nos silenciamos, outras vozes vão aparecer. E se nós, como ministros de Deus, optarmos pelo silêncio, pela conveniência do silêncio, pela quietude do silêncio, pela tranquilidade do silêncio, por achar que nos silenciarmos vai nos colocar em menos rotas de colisão com as pessoas, o que é verdade. O problema é que o silêncio dos homens e mulheres de Deus os tira da rota de colisão com os homens, mas os põe na rota de colisão com Deus. Por que é que alguém está dando pitaco onde não foi chamado e dizendo: é Zacarias? Porque o ministro está quieto. Quando a voz que deveria aparecer para arbitrar, para deliberar, para decidir, para tirar dúvidas, para esclarecer questões, quando ela se cala, as vozes especulativas começam a se levantar.
O que eu quero que você comece a observar que está acontecendo, e você vai ligar com esse texto aqui. Você já percebeu que está tendo gente que não tem nada a ver com o mundo da fé, falando de fé? Você já reparou que os influenciadores agora querem falar de fé? Você já reparou que os vendedores de produto digital, que não tem nada contra vender, já vendi alguns também, mas aqueles que fazem unicamente isso da vida, querem se meter a besta de especular e de falar a respeito de questões de fé. Por quê? Porque está tendo silêncio, e onde tem silêncio, há oportunidade para os faladores se manifestarem. Nós não vamos poder reclamar muito das vozes dizendo Zacarias, se nós não abrimos a boca para dizer é João. Se está havendo confusão, talvez seja porque você não está tendo a voz da clareza. Se alguém está entendendo errado, talvez é porque você não está tendo a coragem de dizer o que é certo. Se alguém está confundindo fé com esoterismo na sua família, talvez seja porque você não tem coragem de dizer o que é fé. Um aleluia aqui, um glória a Deus lá no Kids, que eu nem sei se está funcionando. Ou seja, o espaço para aqueles que querem meter o bedelho onde não são chamados e falar é Zacarias, falar fé é isso, falar o Espírito é aquilo, falar de avivamento, arbitrar sobre igreja, falar sobre convívio em igreja sem nunca ter sido igreja. Ou seja, os especuladores estão ganhando voz em cima do silêncio dos ministros. Pastor, então é uma palavra para ministros. Eu vi no dia errado. Eu disse lá no início que essa era uma mensagem que tinha por objetivo fazer você entender que você tem por obrigação ser boca de Deus nessa terra. Então alguém levante as mãos, por favor, porque assim diz o Senhor. Aqui em Goiânia, não é gente que não é do reino que vai falar de reino, não é gente que não é da fé que vai falar de fé, não é gente que não é do altar que vai se meter a falar de altar, porque aqui em Goiânia, quem é boca de Deus vai abrir a boca para falar sobre as coisas de Deus. Zacarias. A nossa irmã Isabel falou assim, não, é João. É do interior ela, é João. Aí o pessoal olhou, falou assim, não pode ser. Por que não pode? Não tem ninguém na família com esse nome. Você reparou o que aconteceu? Uma coisa parecida com o que andou acontecendo com você. Deus disse assim, vai ser isso. Aí alguém disse assim, mas não tem ninguém na família? E Deus mandou dizer, parabéns, você vai ser o primeiro. Agarra a mão da pessoa que está do teu lado e diga, ainda bem que não tem ninguém na família. Você vai ser o primeiro. Você vai ser o primeiro a romper, vai ser o primeiro a vencer, vai ser o primeiro a se formar, você vai ser o primeiro a ser um homem de Deus, você vai ser o primeiro a casar e continuar casado. Aí você vai ser o primeiro. Você vai ser o primeiro que vai constituir uma família depois do casamento, não antes dele. Aí você vai ser o primeiro. Você vai ser o primeiro que vai romper os 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, e só a morte vai separar você da tua mulher. Você vai ser o primeiro. Você vai ser o primeiro a crescer, o primeiro a prosperar, você vai ser o primeiro a comprar, você vai ser o primeiro a conquistar. O fato de não ter ninguém na tua família com esse nome, com essa vocação, com esse dom, com esse futuro, com essa expectativa, é uma razão a mais para Deus sentir-se empolgado em fazer por você, porque o inédito é coisa de Deus. E se não tem ninguém, você vai ser o primeiro, João. Não tem ninguém na família, isso não é impedimento nenhum. Muito pelo contrário, é uma razão ainda mais interessante para que se manifeste, através de João, todo o ministério que o Senhor confiou. Agora, nós abrimos a Bíblia no capítulo 3 do Evangelho segundo Lucas, e você percebeu que Lucas ocupou-se da tarefa de apresentar dois panoramas, um panorama político e um panorama religioso. Primeiro ele falou sobre todo mundo que estava mandando na região. Falou sobre todos aqueles que eram dominadores, reis e dominadores, sobre as regiões vizinhas da Galileia e da Judéia. Então ele deu um panorama político, ele deu um panorama, isso não é diferente daquilo que você vai ver no Antigo Testamento.
No Antigo Testamento você vai perceber que a Bíblia muitas vezes fala de reis e de profetas. Mas perceba como é que a Bíblia costuma organizar isso. Isso é uma lição importante. A Bíblia fala que profetas profetizaram nos dias dos reis. Então, o profeta X, diz a Bíblia, profetizou nos dias do rei Y. Então, o profeta X profetizou nos dias do rei Y. A Bíblia nunca disse assim: o rei Y reinou nos dias do profeta X. Por que não? Porque a Bíblia está estabelecendo algo que, quer você queira ou não, é como é. Quem estabelece os dias são os reis. Ou seja, a força política é a força que gera a atmosfera. A força política é a força que está... É por isso que é tão importante, é por isso que a Bíblia sempre deu conta de te orientar, de orientar a igreja. Ore pelas autoridades, porque na paz delas haverá paz para vocês. Por quê? Porque os reis ditam os dias. Eles estabelecem as atmosferas e os profetas reagem a elas. Então, os profetas profetizam nos dias dos reis. Os reis geram a atmosfera, a política gera a atmosfera, e os profetas reagem às atmosferas estabelecidas pelos reis. Profetas são agentes reativos. Então, se você é um profeta, ou quer ser um, e tem problemas com a reação, então está tudo comprometido. Porque o profeta reage à atmosfera que se estabelece. O profeta chega onde a atmosfera está fechada, ele abre a atmosfera. O profeta chega onde a atmosfera está oprimida e ele alivia a atmosfera. O profeta chega onde a atmosfera é de morte, ele traz vida para a atmosfera. Ele é um reagente. Ou se alguém puder levantar as mãos aqui, porque alguém está preocupado com os reis, mas eu estou preocupado com os profetas. Alguém está preocupado com 2026, com a eleição de outubro. Você faz bem, realmente você deveria se preocupar. Mas independentemente de quem vai reinar em outubro de 2026, se tiver profeta nessa nação, não importa quem vai ser o rei, nós vamos reagir no poder do Espírito, porque profetas reagem aos dias dos reis. Profetas têm uma natureza inconformada, têm uma natureza reativa. Eles não são passivos, eles são reativos. Você não pode ser apenas uma pessoa que compõe um ambiente. Você precisa reagir a esse ambiente. Você não pode ser uma pessoa que apenas lê algo. Você precisa ler e criticar e reagir a isso. Esse espírito precisa estar em nós. Porque se nós nos permitirmos ser engolidos pela passividade, nós vamos renegar o chamado de Deus sobre a nossa vida e vamos colocar a igreja no Brasil e no mundo numa crise de existência, porque a igreja precisa reagir. Então aponta o dedo para umas 5 pessoas e diga: reaja a toda atmosfera que quiser se propor, reaja a toda narrativa que quiser controlar alguma, reaja a todo discurso, a toda voz, a todo sistema, a toda opressão, a todo céu de bronze, a toda nuvem densa, a toda treva espessa. Reaja! Reaja. Não há ninguém na família, mas ele vai ser o primeiro. E Lucas está dizendo: veja aí quais eram os reis que reinavam quando João Batista profetizou. Esse mandava aqui, esse mandava colar, esse estava por aqui. E se esse era o cenário político, veja qual era o cenário religioso. Lucas diz: nos dias dos sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Repita comigo: sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Se você tem alguma familiaridade com o texto bíblico, com a Bíblia Sagrada, você deve ter tido algum estranhamento ao pronunciar essa palavra no plural. Se você conhece um pouco sobre o mundo bíblico, você deve ter achado estranho dizer sumos sacerdotes, referindo-se a 2 pessoas vivendo no mesmo tempo.
Não sumos sacerdotes falando sobre um do ano passado e o outro de 5 anos para frente. Não, 2 que vivem no mesmo momento. Por que isso é estranho? Por que foi estranho para você? Porque é estranho mesmo. Porque essa pluralidade é absolutamente excepcional. O sumo sacerdócio é um cargo uno. O sumo sacerdócio é um cargo singular. Sacerdotes você tem dezenas, centenas. Sumo sacerdote é uma função singular. Mas nos dias que João Batista profetizou, o que era para ser singular andava meio plural. E eu queria que alguém pudesse aguçar os ouvidos aqui essa noite para entender que dias são esses que nós estamos vivendo no aspecto da religiosidade. No aspecto da religiosidade, muita coisa que é singular, os religiosos estão querendo tornar plural. Os homens querem pôr esses aonde não existe. Querem fazer flexibilidades, concessões e adendos, aonde Deus já estabeleceu questões singulares. Os dias de João Batista são parecidos com os nossos, porque são dias aonde a religião se estruturou de maneira deformada e estranha. 2 sumos sacerdotes vivos ao mesmo tempo com o mesmo título. Isso não é algo comum. Não era para ser assim, não era para ter S, era para ser singular, era para ser único. Eu tenho medo de quando aquilo que Deus estabeleceu único, de um jeito, de uma forma e de uma única maneira, começa a ser alvo da tentativa, da manipulação teológica de uns, de começar a colocar S's onde não tem, abrir concessões onde não existe, flexibilizar o que é inflexível, fazer malabarismos linguísticos para dizer que o grego ou o hebraico pertencem ou dizem isso ou aquilo, porque nós estamos desesperados para tornar plural o que Deus fez singular. Mas Ele me trouxe para dizer: eu estou levantando profetas que vão combater os S's que eu não coloquei, profetas que vão dizer que ainda é uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Não entra na conversa de algumas pessoas que estão tomando grande e preocupante lugar no cenário evangélico brasileiro, com tantas inserções, de tantos S's e concessões, naquilo que Deus fez único. Essa é uma fala que ganha adesão com muita rapidez. Porque nós, eu digo, o gênero humano caído, ele quer os S's aonde não há. Ele quer as concessões, ele quer a flexibilidade, ele não quer se sujeitar à lei de Deus. Ele quer uma terceira via, uma segunda via, ele quer um escapismo, ele quer um jeito, ele quer uma forma, ele quer uma maneira. Por que é tão difícil para nós simplesmente aceitarmos aquilo que Deus estabeleceu exatamente como é? Eu declaro, você não vai cair. Alguém levantou a mão lá atrás. Eu declaro, você não vai cair nessa falácia, nessa mentira, nesse engodo, nesse veneno. Não há uma nova palavra, não há um novo evangelho, não há uma nova graça, não há nada de novo. Tudo já está encerrado no Calvário, tudo já está feito, tudo já está pronto. Ai daquele que acrescenta um único tio. O que eu me formato a palavra e não a palavra se formata a mim. Tem mais alguém aí essa noite com compromisso com isso? Diga amém, por favor. Um cenário político que demandava reação, um cenário religioso estranho, esquizofrênico, distorcido, pluralizado. Nesse cenário, o homem de Deus, João Batista, vai ministrar. Vai vir no deserto
diz as Escrituras. A palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Você conhece esse profeta como? Qual é o nome dele? Diga o nome todo dele para mim. Como é que é? Mas a primeira vez que Lucas escreveu sobre ele no seu livro, Lucas não escreveu João Batista. Lucas escreveu João, filho de Zacarias. A primeira vez que João referiu-se a esse homem, João não referiu-se a ele como João Batista. João referiu-se a ele como João, Lucas referiu-se a ele como João, filho de Zacarias. A razão é tão simples que você vai até rir. Pastor, por que Lucas ainda não escreveu sobre ele nesse tempo João Batista? Escreveu João, filho de Zacarias. A razão é simples, você vai rir. Quer saber qual é? Pergunte qual. É porque ele não tinha batizado ninguém ainda. Não é simples a razão? Se é tão simples, por que você então não entende que não dá para levar nome de algo que você não começou a fazer? É simples. Mas aderir a essa ideia não é tão simples. Porque eu conheço pessoas que estão fazendo um tremendo esforço. Eu conheço pessoas que estão reclamando, lamentando, batendo porta de gabinete de pastores a essa hora. Estão batendo na porta, assim, plaf, de saindo, batendo chinelo no chão, sapato no chão. Só porque cismaram de ser chamados de batista sem ter batizado ninguém. Querem sobre eles nomes, títulos, a respeito de funções que jamais exerceram. João vai ser João Batista. Adivinha quando? Quando batizar. É simples desse jeito. E com essa palavra que você vai para casa hoje, você vai ganhar esse nome quando começar a fazer. 3 aleluia, glória a Deus no cachorro quente lá fora. Ah, pastor, então beleza. Então é isso aí. Então João batizou o primeiro e disseram, João Batista. Não é simplesmente porque João batizou. Porque Filipe também batizou. Filipe não batizou o eunuco da rainha de Candá? Sim ou não? Sim ou não? Você já leu na Bíblia Filipe Batista? Sim ou não? Não. Mas Filipe não batizou? Mas virou Filipe Batista? Não é o que você faz uma vez, meu irmão. No mundo de Deus, para que você seja digno de fato, de levar um nome, você não pode fazer isso uma vez, você não pode flertar com isso, não pode achar legal. Isso tem que tomar a tua vida, tem que correr na tua veia. Para Deus só faz sentido imputar sobre alguém algo desse jeito. João Batista, não é quando ele batiza um, não é quando ele batiza dois, é quando batizar torna-se, confunde-se com a própria existência. Quando missão e existência se fundem numa única coisa, aí esta pessoa no reino de Deus é digna de ser chamada como tal. Então, enquanto não for esse batista, teu último pensamento antes de dormir, teu primeiro pensamento ao acordar, enquanto não tomar teus dias, tomar tua mente, correr na tua veia, enquanto esse não for o propósito pelo qual você viver, não deseje usurpar um nome do qual você ainda não se mostrou digno dele. E correr na veia. Enquanto isso, João, filho de Zacarias. E não tem problema nenhum. Não tem problema. Não tem problema. Filho de Zacarias não é xingamento. Filho de Zacarias não é demérito. Eu não suporto ser chamado filho de Zacarias. Por que não? Ah, porque eu sou... Calma, vai construindo o teu caminho. Vai fazendo a tua história. Vai cumprindo a tua vereda. Vai sendo obediente aos princípios. Enquanto isso, você é o filho de Zacarias. Não tem problema nenhum em ser o filho de Zacarias. É debaixo da sombra que eu estou. Então eu fico debaixo dessa sombra até eu constituir a autoridade de eu ser sombra para outros. É o João, filho de Zacarias. É o João, filho da Isabel. E tudo bem. Até que um dia o João, filho de Zacarias, olhou para os pais e disse: estou saindo. Estou partindo. Porque existe uma palavra que fala sobre mim. Está lá no livro do profeta Isaías. Tem
uma palavra para mim lá. Qual é a palavra? Voz do que clama no deserto. Essa voz aí, mãe, sou eu. Essa voz aí, pai, sou eu. Agora, lá no profeta Isaías, está escrito o nome de João? Está escrito o nome de João? Mas ele olhou para aquele texto e falou: esse texto aí está falando de mim. O nome dele estava lá? O nome dele estava lá? Então quanto tempo mais você vai ficar esperando um profeta que chegar aqui? Tem que falar teu nome, teu CPF, a placa do teu carro, teu tipo sanguíneo, senão tu não acredita. Tu está precisando de muita coisa para acreditar. João olhou para Isaías e disse assim: essa voz aí, mãe, sou eu. E eu estou indo para o deserto, porque é lá que a voz do Senhor vai se apresentar. Você só precisa olhar para as Escrituras e se apropriar de toda a palavra que saiu da boca de Deus. Você não precisa do RG revelado, você não precisa do CPF revelado, você precisa tomar posse do que Deus já disse a teu respeito. Para de infantilizar a sua relação com Deus. Vou repetir: para de infantilizar a sua relação com Deus. Para de exigir de Deus sinais pífios, coisas pequenas, desnecessárias. Você está reduzindo a tua relação com Deus a um nível que Deus não vai descer. Senhor disse: eu já deixei escrito, está lá, olhe para aquilo e diga: é sobre mim. Eu estou indo para esse lugar, porque essa palavra é sobre mim. Voz do que clama no deserto. O que Isaías deixou claro na sua profecia? A tal da voz que vai preparar o caminho do Senhor será ouvida falando no. Então olha só, não dá para abrir o livro do profeta Isaías, olhar Isaías dizendo: a voz vai sair do deserto. Aí eu olhar e dizer assim: puxa, mas na sinagoga é melhor. Na sinagoga tem ar-condicionado. Poxa, mas na praça tem mais gente. Ah, mas deixa eu dizer uma coisa para você: você não tem autoridade para mudar o endereço. A única coisa que você pode fazer é cumprir o endereço, estar lá. Existem pessoas que estão reivindicando promessas do endereço errado. A palavra disse: voz do que clama no deserto. Aí você está lá na sinagoga dizendo: Senhor, e a promessa? O Senhor disse assim: mas você fingiu que não viu que era no deserto? Você está trocando o endereço e está esperando que a correspondência chegue. Cinco aleluia, glória a Deus, lá na pamonha. Você está mudando o endereço esperando que a correspondência chegue. É como se você tivesse pedido um negócio no Mercado Livre, colocado o endereço X, aí está lá você no Y. Rapaz, não chega. Caramba, não chega. Daqui a pouco vai você lá no aplicativo e botei o endereço errado. Tem crente que está assim mesmo. Deus deu uma palavra para ele e Deus disse assim: vai se cumprir assim, nessa circunstância. Aí ele foi para outro endereço, porque era mais fresco, né? Porque o deserto estava muito calor e tal. Foi para outro endereço e está lá chateado com Deus. Está lá achando que o profeta mentiu. Está lá cheio de autoridade, cheio de razão. E o Senhor dizendo assim: cara, você está no endereço errado. Eu falei deserto. Então, ainda que sinagoga, ainda que isso, ainda que aquilo, ainda que lugares ou circunstâncias possam parecer melhores e sob algum ponto de vista possam até ser, só não são o que a profecia diz. E aí não adianta, porque essa questão que você está aí vivendo não é sobre qual é o lugar melhor, qual é o lugar que tem mais gente, qual é o lugar que dá mais dinheiro. É sobre o que Deus falou. Qual é o que Deus falou? O quê? Então, mãe, eu estou indo para o deserto. Então, pai, eu estou indo para o deserto. E lá diz a Bíblia que João ouviu a voz do Senhor. Diga comigo: lá João ouviu a voz do Senhor. Deus chamou João para ser o que, gente? Uma voz do que clama no deserto. Vamos lá de novo. Deus chamou João para ser uma. Mas eu leio Lucas dizendo assim: e veio a voz do Senhor no deserto a João, filho de Zacarias. O que significa que antes de João ser uma voz para qualquer pessoa,
Ele ouviu a voz de Deus. Não dá para querer ser voz para os outros antes de ter se submetido a ouvir a voz de Deus. Você pode ser voz da tua intelectualidade, você pode ser voz da tua experiência. Agora, uma voz que fala no nome do Senhor, você só pode ser depois de ter sido você primeiro alvo da voz de Deus. É ouvir para falar, é ouvir para falar. É por isso que você veio hoje aqui, para ouvir, porque depois de ouvir, tu estarás autorizado a falar. Voz do que clama no deserto. E eu já começo a encerrar. Obrigado pelo entusiasmo. Esse homem de Deus, ele é filho de um sacerdote, minha gente. Vocês devem saber, porque eu estou pregando para uma igreja bíblica, que todo sacerdote obrigatoriamente pertence a uma tribo. Qual é a tribo? Qual é a tribo? Levi. Então significa que, sem nenhuma necessidade de estudo aprofundado, porque é uma questão automática, se Zacarias é sacerdote, é levita. Se João Batista é filho de Zacarias, levita, João Batista também é. Então repete comigo: João Batista era levita. Então incorpore a isso tudo que você tem na sua mente a respeito do levita, como nós costumamos construir hoje. O serviço, a entrega, a adoração. Sim ou não? João Batista era um levita, mas ele também era um profeta. E foi muito importante para ele ter sido as duas coisas. Vou além. Ele foi o modelo perfeito a ser replicado. Qual, pastor? Ser um profeta sem deixar de ser um levita. E se tem uma coisa que eu já conheci 200 profetas que não souberam aprender a ser, é levita. Se tem uma coisa que normalmente os profetas costumam correr de ser, é levita. E Deus te trouxe aqui essa noite, profeta dessa cidade, para te dizer: o melhor dos mundos é ser profeta e levita. Pastor, me dê uma única razão e eu vou dizer amém para essa palavra. Eu vou te dar. Onde foi que João Batista exerceu seu ministério? O nosso querido irmão profeta Eliseu não era levita. E quando ele encontrou uma situação assim meio estranha, e o Espírito de Deus parece que não vinha, a palavra não vinha, o negócio está meio conturbado, ele mandou chamar um tangedor, que eu não estou dizendo obrigatoriamente que seja um levita, mas dentro da compreensão que a gente tem hoje, né? Dessa compreensão mais flexível acerca do levita, que diz respeito ao adorador, diz respeito àquele que tem iniciativa de adoração, essa compreensão que a gente tem. Essa compreensão. Eliseu não tinha essa capacidade, chamou alguém, esse alguém veio. Agora a pergunta é, para João Batista que está no deserto, que músico que ele chama? Pastor, onde você quer chegar? Já cheguei. Vai ter momentos que ou você mesmo é o adorador, ou não vai ter nenhum para você chamar. Porque enquanto você estiver aqui, você teoricamente não precisa muito se preocupar, porque tem levita para todo canto. Só que vai ter momentos que você vai estar exercendo o seu ministério, não vai dar para você chamar o irmão para tocar. Não vai dar para você chamar o irmão para cantar. Vai ter momentos que Deus vai te entregar uma palavra, mas você vai entrar num lugar que está tão densa as trevas. Só que você tem palavra, mas você é ruim de adoração. Você tem o dom profético, mas você é ruim de adoração. E aí, esses profetas que eles têm o dom, mas eles não conseguem gerar ambiente de adoração. De vez em quando eles ficam no sal. De vez em quando eles ficam enrolados. De vez em quando eles não sabem o que fazer. Porque eles têm ambiência, eles têm frequência, eles têm familiaridade com a sobrenaturalidade profética, mas não sabem chamar Deus em adoração para deserto nenhum. E Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa.
aprenda a ser levita também. Porque quando você estiver em momentos aonde não der para chamar o socorro do fulano, aonde não tiver a adoração da Family Music, aí você vai ter que fazer teu culto, filhão. E tem gente que não sabe fazer culto, não sabe não. Ele é movido por fatores externos o tempo inteiro. Não tem culto que brote de dentro dele, não tem adoração que brote de dentro dele. Ele precisa ser influenciado por outros levitas o tempo inteiro, porque ele não tem proatividade na adoração. Mas eu estou declarando aqui que o próximo deserto que você tiver que passar, você não vai ter que ficar chamando músico, você não vai ter que ficar chamando cantor, você vai fazer teu culto no meio do deserto. Vai ter água, vai ter batismo, vai ter profecia, vai ter glória, vai ter poder, porque você vai ser alguém que sabe chamar Deus para os ambientes. Eu termino lhe dando um último conselho bíblico dessa linda história, desse homem de Deus. A Bíblia diz que João Batista percorria todo o território do deserto da Judéia. Ele percorria o território. Não tem ainda uma pessoa para ser batizada, mas ele está percorrendo o território. Ainda não tem fila de gente com jaleco branco, não tem, mas ele está percorrendo o território. Ele conhece o território que tem ligação com o seu chamado. Ele vai gerar ambiência e familiaridade com aquele terreno antes de ser usado por Deus naquele terreno. Ele não vai ter que improvisar, ele não vai ser pego de surpresa. Quando o primeiro vem se batizar, ele já conhece o ponto do rio, que a profundidade é adequada, porque ele já vinha conhecendo e percorrendo o território. O conselho que eu tenho de Deus para te dar é o seguinte: fique o mais perto da água possível caso você seja um batista. Porque às vezes a gente está andando em lugares incoerentes com aquilo que a gente diz que é nosso chamado. Monte é bom, mas não era para João. João, o negócio dele não era monte, porque o monte fica muito longe do rio. Então eu tenho que estar perto do rio, porque quanto mais perto você está daquilo que você diz, que você anda dizendo. Não sou eu, é você que anda falando. Você anda falando que quer viver isso. Você anda falando que está procurando isso. Mas os lugares da sua frequência, os lugares que você frequenta, não estão combinando com aquilo que você diz que quer ser da vida. Pastor Eduardo, eu quero ser isso aqui. Beleza, se a gente puxar o teu GPS nessa semana, será que os territórios que você frequentou combinam com aquilo que você diz que quer para a sua vida? Pastor Eduardo, minha meta de vida, vou falar os solteiros agora. Minha meta de vida é casar com uma moça de Deus, uma menina crente. Muito bom. Empresta seu celular aqui, a gente vai abrir seu direct no telão. Só para a gente dar uma olhada as meninas crentes que você conversou essa semana. Pode ser? Não? Porque você contacta pessoas que são muito diferentes do tipo de pessoa que você diz que sonha se relacionar. Então sabe quando essa conta vai fechar? Nunca. Se você é chamado por Deus para batizar, desce do monte e vai para o rio. Fica perto da geografia do teu propósito, porque quando o primeiro de jaleco branco aparecer, eu já sei aonde chamo, já sei a profundidade do rio adequada, eu já conheço tudo. Aí eu não vou reclamar que a água é fria, ou que a água é quente, ou que está muito fundo, ou que está muito raso, porque eu não caí de improviso no deserto. Eu estou aqui percorrendo e conhecendo a terra que Deus disse que é o lugar do meu propósito. Ou se alguém puder levantar as duas mãos para o céu, faça isso agora. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que a partir de amanhã não, que já passou da meia-noite, né? A partir de hoje você vai andar mais mais perto do teu propósito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
Você vai aproximar mais o discurso da prática. Você vai aproximar mais a teoria da realidade, da experiência. Quando te procurarem, vão te ver percorrendo as terras condizentes com o teu propósito. Quando te procurarem, vão te ver caminhando perto das águas do teu propósito. Antes de João batizar o primeiro, ele já tinha andado muito, já tinha molhado os pés nas águas do Jordão. Antes do primeiro descer, João já tinha dado os tibum dele sozinho lá no Jordão. Está na Bíblia, ele percorreu todo o território das Judéia antes de batizar a primeira pessoa. Então você tem que começar a ganhar familiaridade com aquilo que você quer que faça parte da sua vida no futuro. Investigue mais sobre isso, estude mais sobre isso, queira saber mais sobre isso. Pastor, mas ainda não diz respeito à minha realidade. Vai lá, visita, passa na porta, levanta a mão. Comece a se familiarizar. Se você diz que quer ser algo na vida, então as marcas disso precisam começar a ser vistas no seu dia a dia. Os vestígios, os rastros do seu propósito começam a ser deixados. As pegadas de João já estavam no chão do deserto da Judéia antes do primeiro se batizar. Você tem que deixar pegadas. Você tem que ter frequência e ambiência no lugar do teu propósito. Alguém está me ouvindo? Diga amém, por favor. Então fique de pé do seu lugar agora. Por favor, fique de pé do seu lugar agora. Porque essa é uma noite de declarações proféticas. Essa é uma noite de deliberações espirituais. Essa é uma noite onde o Espírito de Deus nos reúne aqui para nos dizer: é isto que eu quero, aproximar você do seu propósito. Você tem andado muito longe daquilo que você diz ser seus sonhos. Se aproxima mais, chega para mais perto do fogo, chega para mais perto do altar. Pastor Eduardo, eu quero ser um líder, eu quero ser um ministro. Tudo bem, com quem você se relaciona, quem é que você conversa, qual a água que você bebe, aonde você está ouvindo, quem é que está te influenciando. Pelo amor de Deus, junte-se com gente séria, procure pessoas idôneas. Porque você não conversa com os cabeças brancas da igreja, porque você não se interessa em ouvir gente que tem vida com Deus, tem lastro com Deus. Levante a sua mão mais alto que você puder, porque eu quero declarar no nome de Jesus que nada vai atar a tua boca, nada vai amordaçar você. Eu estou te liberando na autoridade do nome de Jesus para que tu sejas boca de Deus nessa cidade. Eu não sei o que espera essa cidade, não sei qual o futuro dos reis dessa cidade, mas eu não vim pregar para os reis, eu vim pregar para os profetas. Eu não sei como os reis se estabelecerão, mas eu estou crendo que os profetas vão se levantar. Se alguém além de mim está interessado em ser levantado por Deus nesse tempo, por favor, manifeste uma palavra de adoração, um aleluia, um glória a Deus. Se movimente de alguma maneira, erga suas mãos, diga para Deus alguma coisa. Talvez Deus te dê uma palavra já hoje, aqui e agora. Quem sabe Deus já não te move do teu lugar na direção de alguém agora mesmo. Quem sabe Deus já não te usa para dar um abraço em alguém que é fraco e essa pessoa se erguer na fé essa noite. Quem sabe Deus não te toma ainda com uma palavra profética sobre o futuro de alguém ainda esta noite. Quem sabe um aperto de mão teu na saída não vai comunicar a graça de Deus para a vida de alguém ainda hoje. Quem sabe uma postagem tua quando o culto acabar não vai ser sinal de Deus para a vida de alguém lá em outra cidade. Ative-se no poder do nome de Jesus. Ative
Vive-se no poder do Espírito Santo que está nessa casa. É o que eu creio. É o que eu ligo. Eu ligo isso no poder do nome de Jesus. Se você liga também isso, diga amém, por favor. Se você também liga isso, diga graças a Deus. Então, se você puder cumprimentar alguém, seja com um abraço ou com um aperto de mão, umas 2 ou 3 pessoas, e dizer para ela: reaja como profeta de Deus. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá e diga: reaja como profeta de Deus. No que depender de nós, não haverá silêncio, não haverá espaço para os especuladores. Os ministros de Deus vão abrir a boca e vão clarificar as questões espirituais, vão nortear essas pessoas que têm sede de Deus, têm fome de Deus. Não vão cair na lábia dos enganadores. Os falsos profetas não vão ter lugar nessa cidade, porque Deus está levantando uma geração forte, e cheia do Espírito. Isso não é sobre luxo ou sobre prerrogativa de meia dúzia de pessoas. Ser um canal de Deus, ser alguém com quem Deus possa contar para reagir às realidades que se apresentem no mundo e na sociedade. Não é privilégio de poucos, é dever de todos. Então saia daqui para nunca mais adaptar-se, mas para reagir como boca de Deus, cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus.